Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e agora em um formato um pouco diferente, né? No formato do vlog, onde eu vou mostrar pra vocês um pouco da minha rotina de estudos, mais especificamente a rotina do meu dia de folga. Pra quem não acompanhou, eu postei esses dias atrás um vlog da minha rotina na faculdade, minha rotina de trabalho, estágio, etc, tá? Vou deixar o card aqui no topo da tela para você poder acompanhar. E lá eu comentei que eu ia, né, gravar um vlog também da minha rotina de folga, quando eu tô em casa, o que eu faço, né? Qual que é a minha rotina de estudos, técnica de estudos também, como eu me organizo, né, para estudar para a faculdade e para outros assuntos, né? Você vai ver aí que eu estudo até mais para outros assuntos, temas pessoais, desenvolvimento pessoal ou até alguma coisa que eu só gosto, né? E aí eu vou lá e estudo do que para a faculdade propriamente. Então simbora que eu tô aqui na sala agora. E assim, pessoal, vocês vão ver que a parte da manhã algumas coisas eu já fiz, tá? Normalmente na minha folga eu acordo por volta ali das 4h30 da manhã. Nossa, Juan, mas na sua folga você acorda 4h30? Por aí, tá? Eu acordo por aí nesse horário porque é minha folga, mas não é a folga da minha esposa, né? Dificilmente a nossa folga bate e aí eu preciso acordar para levar ela pro trabalho. Ela pega 6 horas lá, 6 horas da manhã, e a gente gosta de ter aquele tempo de manhã, sabe, para conversar, sem celular. A gente dá muito valor para esse tipo de coisa. Então a gente tem o nosso tempo ali de manhã e eu tenho alguns mini hábitos que eu coloco de manhã, que eu gosto de manter, já tô mantendo aí por bastante tempo, que são basicamente esse tempo de manhã com a minha esposa, conversando ali, tomando um café da manhã juntos, o meu devocional, tá? Eu faço meu devocional todas as manhãs, no mesmo horário. Estudar idiomas, eu gosto de estudar idiomas logo em seguida, né? Eu tô estudando atualmente italiano e inglês, e minha rotina de alongamentos. Eu já vou depois, então eu tenho esse momento do café da manhã, eu faço meu devocional, estudo um desses idiomas que eu falei e faço em seguida minha rotina de alongamentos, enquanto a minha esposa está tomando banho ali para poder ir pro trabalho, né? Aí eu levo ela pro trabalho e volto, e eu tô nesse momento, tá? Eu acabei de chegar de levar a minha esposa pro trabalho e tô começando a gravar esse vlog aqui pra vocês, fechou? Vou começar mostrando aqui primeiro meu ambiente de estudos aqui, meu escritório. Aqui, pessoal, basicamente, esse aqui é o escritório, tá vendo? Ele tá bem bagunçado, tá? Tá bem bagunçado, eu vou organizar isso daqui agora, né? Aqui estão alguns livros que eu comprei no sebo ontem, foi a semana da Prime Day essa semana, e todo mundo sabe que Prime Day de pobre é sebo. Então aqui, com o valor que eu compraria um livro lá na Amazon, a gente comprou aí 6 volumes aí no sebo, né, aqui da minha cidade, e daqui a pouco eu vou mostrar para vocês um por um aqui quais foram os livros que a gente comprou. Aqui no meu ambiente de trabalho, basicamente, não fica isso, aqui é a capinha do celular que eu tirei para gravar aqui, senão o microfone não entra, beleza? Eu tenho aqui, vamos ver por onde que eu começo. Eu tenho aquele abajur lá, que geralmente ele fica ligado. Dificilmente eu uso essa luz direta, essa luz do teto, pelo menos aqui para estudar, para ler eu não gosto, né? Eu gosto de usar a luz amarela, só que pro vídeo não fica bacana, eu tive que apagar e acender a luz direta aqui para poder conseguir mostrar direito. Esses materiais de escritório estão bem bagunçados aqui. No inverno eu não tenho utilizado esse ventiladorzinho, mas é bem legal, deixa o pique, você coloca, vou ver se eu consigo deixar o link aqui para vocês aqui na descrição. Mas você coloca água aqui, eu coloco água com gelo, não sei se pode, mas eu coloco água com gelo, e aí ele ventila e ele joga um vaporzinho de água. Ele é ventilador e vaporizador, não sei se é vaporizador, umidificador de ar e ventilador. Muito útil, tá? Para quem estuda, passa muito tempo em escritório, ele é muito bacana. Aqui, esse material aqui eu vou tirar daqui, é um estojozinho que eu deixo um kit de marcador de texto. Deixa eu abrir aqui pra vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir com uma mão só. Aqui geralmente, aqui eu deixo um post-it. Eu tento deixar tudo na mesma paleta de cores que eu vou marcar o livro. Eu tenho um pouco disso também, tá? Vou mostrar um exemplo pra vocês aqui, ó. Eu e minha esposa, a gente tá lendo, esse livro aqui junto, né? O Propósito da Família. Aí repara que os marcadores aqui, ó, de página, são mais ou menos na mesma paleta do livro, né? E eu tento manter também um padrão de anotação e marcação aqui dentro, ó, na mesma paleta de cores, tá vendo? Ó? O marca-texto ali mais ou menos na mesma cor, a caneta na mesma cor, e se eu for escrever alguma coisa no livro, eu tento usar um post-it também
na mesma paleta de cores. É bobeira, mas eu gosto. Então aqui dentro geralmente eu deixo um post-it, marcadores aqui ó, na mesma paleta. Esse aqui só vai ter o cinza e o azul, né? Que vai combinar aqui com esse post-it. Aí eu deixo uma caneta no mesmo tom ali, tá vendo? Cinza. Um marcador, aqui meio azul claro, sei lá, né? E uma caneta comum, caso eu queira fazer anotações mais simples, né? E esse estojozinho geralmente eu levo comigo quando eu vou para o trabalho, quando eu vou para algum ambiente que eu vou ler, eu levo o livro e esse estojo. É muito difícil eu fazer alguma leitura sem nenhum tipo de anotação, marcação e tudo mais, então assim fica mais prático, né? Vou fazer as minhas leituras aí. Aqui meu fone de ouvido tá carregando. Nossa, esse vídeo vai ficar uma bagunça. Eu liguei a luz aí, ó, ver se tem uma melhorada aí na iluminação. E o flash do celular. Aqui eu tenho minha agenda da Secretaria de Educação aqui de Minas Gerais. Uma agenda muito bonitinha, que eu marco as datas e tudo, aniversário da galera, pessoal da família e tal, para lembrar, tá sempre à mão aqui. E aqui material do estágio, tá vendo? Aqui nesse cantinho geralmente ficam os documentos que eu tô fazendo, porque universitário é isso, universitário é documento, prova, trabalho, né? E ultimamente tem sido o estágio aí que tá ocupando a minha mente. Aqui o contrato de estágio, etc, né? Então, documentação de estágio que eu tô organizando para mandar lá para faculdade, né? E fica nesse cantinho aqui os trabalhos e coisas de faculdade que eu tô fazendo, né? Aqui é mais material de escritório, basicamente, meu computador, bem simplão, antigaço, né? Padrão. Aqui em cima, aqui tá vendo, tem uma estante aqui em cima, e aqui tem algumas coisas também, por exemplo, foto minha com a minha linda esposa. Esses carrinhos aqui da Hot Wheels, todos são dela, né? Na verdade são nossos, agora ela casou comigo, ninguém manda, então o que é dela é meu. Mas os carrinhos da Hot Wheels, aqui o Snoopy, o carrinho do Snoopy, eu achei muito maneiro esse carrinho, minha irmã que me deu. Aqui dispensa apresentações, né? Son Goku, simplesmente, esquece. Aqui é como se fosse o nosso espaço nerd, tá? Eu não sou, na verdade, eu não sou muito nerd, agora que eu tô começando a adentrar nesse mundo aí, né? Então eu não sei se eu sou nerd, eu peço aí licença, peço aí autorização à rapaziada nerd aí para adentrar nesse mundo, porque na verdade na minha, deixa eu virar a câmera aqui, na minha infância eu não era muito do grupo dos nerds, né? Eu gostava muito de jogar bola, né? Ficar ali com as menininhas no recreio e tudo mais. Mas agora, depois de adulto, né? Principalmente agora depois de casado, eu tenho me interessado muito por alguns lances assim mais nerds, mais geeks assim. Então eu tento assim colecionar e guardar pelo menos alguns itens assim que fazem sentido, de nostalgia mesmo, de memória de coisas da adolescência, da infância e tal, entendeu? Mas não sou o maior colecionador não, tá? Por exemplo, aqui ó, eu tenho essa amoeba, na verdade eu comprei isso aqui de birra, porque sempre que eu era criança eu passava no mercado, nessas lojinhas, e sempre tinha no balcão assim, essas amoebas assim, minha mãe nunca comprava, então nunca tinha muita grana assim sobrando, era baratinho, mas ela não costumava comprar não, então eu comprei só pra ter, só pra ficar mexendo de vez em quando. Aqui esse dinossaurinho aqui da coleção do Kinder Ovo, do Jurassic Park, cara, da coleção, dessa collab que eles fizeram, esse foca, mas enfim, a collab que eles fizeram com o Jurassic Park. E aí eu tirei logo o meu dinossauro preferido do Jurassic Park, me marcou principalmente do filme 1, Jurassic Park 1, que aparece lá os Velociraptors, que é a coquinha KS do Natal, do Papai Noel. Eu tentei encontrar da Copa, mas ainda não achei, assim que eu achar, eu vou comprar aqui. Esses Tazos aqui, cara, não são antigos, eles são de uma edição da Elma Chips de 2020, ali da pandemia, da época da pandemia. A Elma Chips lançou, e aí assim que eu vi, eu falei, cara, não é possível que vai voltar essa questão dos Tazos, né, cara? E não vou cometer o mesmo erro que minha mãe cometeu na minha infância, adolescência, que foi dar tudo, jogar tudo fora. Eu vou comprar e vou guardar. E aí você pensa que cada tazinho desse daqui, eu tive que comprar um salgadinho da Elma Chips, não lembro se era batata, o que tinha. Então faz a conta aí, né? Conta aí quantos salgadinhos eu
precisei comprar. Eu comprava, eu dava o salgadinho pra minha irmã comer só pra ficar com o tazo. E aí, são tazos mais simples, tá vendo? Não tem muito detalhe. Mas eu achei muito legal voltar com isso. Eu pensei que ia voltar com mais força. Falei, caramba, agora vai voltar com pressão, né? Essa questão dos tazos colecionáveis. Mas acabou que depois eu não vi mais, né? Mas do Pac-Man, tá vendo? Achei muito legal. Muito bacana mesmo. Aqui meu fone de ouvido da Edifier. Esse fone de ouvido já vai fazer 3 anos aí. Sempre que alguém me pede recomendação de headphone, cara, eu recomendo Edifier. Essa marca aqui é muito boa. É o fone mais confortável que eu encontrei, tá? Não parece que você tá de fone de ouvido. Quando você coloca ele comparado com os outros fones, né, que eu tô falando, o JBL, etc. Que ele aperta muito o seu ouvido, esse aqui não, tá? Ele é bem mais confortável, tem menos redução de ruído do que o JBL e outros, porque eles apertam realmente o teu ouvido, né, o máximo possível, né? Então você realmente não ouve nada fora, mas quem quer conforto aí e tudo mais, eu sempre recomendo Edifier. Aqui em cima, esse controlezinho que eu uso basicamente para jogar jogos de PlayStation 2 aqui no computador e alguns outros joguinhos, tá? Mais foto ali de mim com a minha esposa. Aqui o tripé que eu uso para gravar os vídeos. Aqui esse boneco, esse quadrinho do Zelda também vieram da minha esposa, ela que gosta muito aí do Zelda e tudo. Esse deck de Yu-Gi-Oh! Também é da minha esposa. Esses decks aqui são meus, ó. Magic the Gathering, quem aí conhece ou joga, comenta aí, tá? Eu acho que ninguém, né, provavelmente vai comentar, porque tem muito pouca gente que joga. É muito difícil encontrar gente para jogar, meu Deus do céu. Mas eu gosto de Magic, né? Também gosto de Yu-Gi-Oh!, mas eu jogava mais quando era criança. Hoje em dia eu jogo mais Magic. Então voltando aqui, basicamente, para minha mesa, eu vou mostrar um pouco para vocês do meu desktop, né? O que tem no meu computador aqui, o que eu mais uso, o que eu jogo, como eu divido meus documentos aqui, inclusive documentos do canal, sites de estudo, de cursos, etc, tá? E aproveitando que eu tô falando aqui do computador que eu uso para estudar, para trabalhar, etc, essa daqui é minha área de trabalho, tá? Eu gosto dela bem limpa, tá vendo só? Eu não deixo programa nenhum aqui, brincadeira, na verdade eu deixo, só que eu dou uma ocultada aqui, ó, com o botão direito do mouse, você consegue exibir ou deixar de exibir os programas da tela. Mas também não são muitos não. Aqui praticamente tem os jogos que eu tô mais jogando assim no momento, tá? São jogos que eu gosto. Aqui embaixo eu tenho fixado aqui as coisas que eu mais uso, Google Chrome. Eu tenho um emulador de PlayStation 2, cara. Vocês viram ali o controle que eu uso para jogar, que é um controle de PlayStation 2, porque eu jogo basicamente esses jogos aqui, que foram jogos que me marcaram muito aí. Porque, cara, por mais que você goste de estudar, eu não sei você, né? Eu, pelo menos, eu sou assim. Eu gosto de estudar, eu gosto de ler, mas eu preciso de intervalos de descanso ali, até na minha folga mesmo, até para eu sentir que eu tô aproveitando de fato a minha folga. Intervalos em que eu vou lá pra sala, lá onde eu comecei o vlog, né, naquele sofá maravilhoso que eu e minha esposa a gente adquiriu recentemente, da King House. Eu abro ali, o sofá é retrátil, ligo a TV e fico assistindo aí minhas séries, meus filmes. Depois eu volto pra cá e continuo estudando, lendo, fazendo o que eu tava fazendo, ou então eu abro um jogo aqui e jogo um pouco, né? Eu não sou aquele cara que joga horas e horas seguidas, entendeu? Igual eu tenho o tal dos gamers hoje, né? Eu não sou esse cara, eu jogo um pouquinho, eu jogo ali alguns minutos, no máximo 1 hora, eu já enjoo também, e aí eu volto para a atividade que eu tava executando, né? Aqui o Premiere Pro, né? E aí me julguem, tá? Eu sou bem cringe nessas paradas aqui, principalmente coisa de edição. Eu não sou o expert da edição, eu mesmo edito os vídeos e eu edito no Premiere Pro, cara. O Premiere, eu tô com a versão 2024, mas eu editava no Premiere antigão mesmo, clássico, né? Quando eu vou editar uma foto, até hoje eu edito aqui, ó, só pra vocês não dizerem que eu tô mentindo. Até hoje eu edito no Photoshop CS6, né? Quem lembra do Photoshop CS6? Eu uso ele até hoje para editar foto, mas eu faço muito pouca edição de foto. É mais para thumbs, né? Mas agora com o IA eu tenho usado para aprimorar as thumbs que eu crio no Photoshop, mas quem sabe eu deixo de usar o Photoshop um dia. Handbrake para sincronizar os vídeos quando eu gravo com a câmera do celular, que é o que eu faço, né? Com o microfone da boia, né? Que eu uso. E de computador, né? Acho que para mostrar aqui para vocês, acho que é isso. Eu tenho uma pastinha aqui
do meu canal, né, do canal que vocês estão acompanhando aí, onde eu coloco os arquivos, a organização do canal, planejamento, conteúdo, ó, todo o conteúdo que está sendo publicado no canal eu tento roteirizar antecipadamente, tá vendo? Tem uma estratégia, tem documentos com estratégias que eu tenho para esse canal, para o futuro, né? Tem os roteiros, ó, olha só, eu tenho o roteiro aqui, eu sou um pouco organizado para essas coisas, tá, pessoal? Então eu tenho o roteiro aqui até o módulo 12, dentro de cada módulo eu tenho em média aí 10 vídeos já roteirizados aqui, mais ou menos, que eu pretendo fazer. É lógico que durante o vídeo eu tento sair um pouco ali do roteiro, falar um pouco mais livremente, mas só para ter uma ideia sobre o que eu vou falar, temas que fazem sentido trazer aqui para o canal, aqui para o YouTube. Se eu ver o canal tomando uma outra direção, eu readapto isso daqui, mas eu gosto de ter um controle mínimo aí dos próximos vídeos e improvisar pouco no sentido de gestão do canal. No meu navegador aqui, ó, tá vendo? Tem muito pouca coisa aqui nos favoritos. Costumo dividir aqui por abas, tá vendo? Sites de cursos livres, né? De universidades federais, estaduais, que emitem certificado, que podem agregar alguma coisa. Eu gosto de salvar. Aí você pode até dar um print aí, tá vendo? Dicas aí para você de cursos que podem agregar aí o seu currículo, tá? Cursos. Aqui você vai ter não só na área de nutrição, né? Que é a minha área de formação, que eu me formo agora em dezembro, mas de outras coisas. Por exemplo, Cultive, você tem idiomas lá, você tem curso de japonês, cara, você tem um certificado lá no Cultive, japonês, alemão, pensa num idioma bem doido aí. Eu atualmente, como eu falei, eu estou estudando italiano e inglês, né, que eu gosto bastante, mas tem aí algumas opções de cursos aqui nesse site, tem muitos outros também. Em documentos aqui, o controle financeiro que eu faço aqui de casa, né, planilha de indicações de livros que eu pego aí de vídeos do YouTube, etc., minha e da minha esposa, até para a gente conseguir presentear um ao outro aí. A gente gosta de ter essa planilha aqui entre nós, calendário de aula da faculdade, né? Aqui a planilha de cursos gratuitos que eu já realizei, que eu pretendo realizar, né? Lista de desejos, coisas que a gente precisa comprar aqui para casa. E aí eu não sei se eu entrei em detalhes demais aí, se eu ver que o vídeo vai ficar muito longo, eu corto alguma coisa aí, mas eu quis mostrar a tela do meu computador para vocês, porque é onde eu passo aqui o meu dia de folga, basicamente. Pelo menos no intervalo dos meus estudos aqui físicos, aqui com livros e cadernos, etc. É nesse ambiente aqui de desktop que eu vou lhe acessar ali vídeos, às vezes aulas, cursos, ou um jogo ou outro para me distrair, etc. Tá, agora vamos voltar aqui para a câmera do meu celular. Beleza, pessoal? Então vocês deram uma olhada mais ou menos aí como que é o meu desktop, tá? Meu computador. Voltando aqui então para a câmera do meu celular, eu vou mostrar para vocês, eu vou organizar aqui a mesa para poder começar a estudar, né? E vou mostrar para vocês os livros que a gente adquiriu no sebo ontem, né? Não sei se vocês acham interessante, se não, só pula essa parte, né? Vai direto para a parte dos meus estudos e como eu divido ali os meus estudos, mas não sai do vídeo não, tem muito material bacana nesse vlog, tá? Aqui, pessoal, os livros que eu adquiri, que a gente adquiriu, né? Juntos no sebo ontem. Eu nunca tinha comprado quadrinhos antes. Esse aqui é o primeiro quadrinho que eu compro, tá? O meu herói preferido é o Batman. Eu não sou muito, igual eu falei, não sou muito nerd, né? Eu tô querendo começar a adentrar nesse mundo agora. Esse aqui é o primeiro quadrinho que eu compro, nunca tinha comprado. E aí, como eu tô querendo assistir aquela série do Pinguim, cara, do Pinguim, não sei se vocês estão ligados aí, a série do Pinguim, e eu gosto muito de Batman, eu falei, cara, vou unir o útil ao agradável e comprei aí essa coleção completa aqui dessa história, tá vendo? Parte 1 e parte 2 do Projeto Pinguim. Tem a parte 1 e tem a conclusão, tá vendo? Do Projeto Pinguim, do quadrinho do Batman. Esse quadrinho aqui é de 1991, tá, pessoal? O que me agradou bastante também foi se tratar de um quadrinho antigo. Quanto mais antigo, mais eu gosto aí das ilustrações e tudo. Eu acho muito maneiro, muito bacana. Eu fiquei doido num quadrinho do Conan o Bárbaro, que eu vi lá no sebo. Próxima vez que eu voltar lá, provavelmente eu vou trazer um Conan o Bárbaro. Então, os primeiros livros aí, entre aspas, são esses quadrinhos aqui, esses gibis. Tem aqui também o livro que eu queria muito comprar,
Eu já estava namorando esse livro na internet, que é o livro da mitologia celta e nórdica, para entender um pouco mais sobre os mitos e as lendas celtas e nórdicas, tá? E eu encontrei lá no sebo esse livro. Eu estou muito interessado em ler, tem algumas imagens, ó, algumas ilustrações, ó. Muito bacana, ver se eu paro alguma aqui. Enfim. O próximo livro aqui, O Poderoso Chefão. Todos esses livros aqui estavam na minha lista. Eu tenho aquela lista que eu mostrei para vocês no computador, de desejos, né? De livros que eu gostaria de ter, de comprar. E todos esses 3 estavam na lista. O Poderoso Chefão, que é um calhamaço, na verdade, aqui, ó. Na verdade não é tão grosso assim. Deixa eu ver quantas páginas que tem. Aqui, ó. 460 páginas. E aí? Você considera 460 páginas um calhamaço ou não? Acho que não, né? É um livro médio para grande aí, né? Calhamaços devem, sei lá, ser maiores, né? Como, por exemplo, Stephen King, que tem livros aí de mais de 1000 páginas e tudo mais. O próximo livro aqui, quem escolheu foi a minha esposa. Na verdade, os próximos 3 livros, quem escolheu foi ela. As 1001 Noites, né? Os contos, né, das 1001 Noites, não são todos, né? São alguns. Também com alguns desenhos, algumas ilustrações. O sumário aqui, os contos que vem nessa edição, tá vendo? Para quem não sabe, as 1001 Noites aí que originou, por exemplo, contos como Aladim, né? Ali Baba e os 40 Ladrões, né? Vem do livro das 1001 Noites, né? Alice no País das Maravilhas, ilustrado, né? Eu achei muito top esse livro, ela gostou pra caramba também. Muito bacana, cara. Olha, um livro bem antigo também. E isso que eu gosto em sebo. Você encontra livros muito antigos e muito bonitos, cara. Olha só como esse livro é bonito. Capa dura, tá vendo? Capa dura. E o outro capa dura que ela pegou aqui foi Romeu e Julieta. Só que Romeu e Julieta, literatura para crianças. Olha só, que legal. A gente ainda não tem filhos, né? Mas ela tem essa pira de já começar a montar uma biblioteca infantil. E aí ela já começou. Tá vendo só? A história de Romeu e Julieta, ilustrada também, né? Mas tem bastante texto para poder ser lido aí para os nossos filhos e até ela mesma ler. Até eu vou ler, eu te confesso. Eu vou ler porque eu nunca li Romeu e Julieta, por incrível que pareça. De Shakespeare. Bem, esses foram os livros que a gente adquiriu ontem no sebo, tá? E eu vou guardar eles aqui na estante, rapidinho. Vou mostrar pra vocês eu guardando aqui, como que eu faço mais ou menos a minha organização aqui na estante, tá? Aí vocês acompanham aí. Aí eu não sei se tá dando pra ver muito bem, tá, pessoal? A minha estante é uma estante pequena, a gente tá pra comprar uma estante de madeira mesmo pra colocar aqui. Ou talvez 2, uma aqui e uma nessa outra parede aqui, tá? Mas por enquanto é essa daí, então a gente teve que adaptar um pouco o espaço, né? Recentemente a gente tirou bastante livro daqui, inclusive nessa ida ao sebo, a gente aproveitou para tirar tudo quanto é livro que a gente não tem mais interesse, que a gente enjoou, que a gente não gosta, etc, para levar para lá para ver se eles queriam trocar, enfim, servir como crédito para a gente pegar novos livros, etc. Acabou que eles ficaram só com 2 livros, tá? O restante eles devolveram, eu não sei o que isso significa exatamente. Se os livros são muito ruins, eu vou mostrar para vocês quais são, vocês julguem aí, tá? Mas a gente deve doar esses livros, provavelmente, né? A gente só vai ver como a gente vai fazer isso, porque realmente a gente está precisando de espaço, né? Essa primeira parte aqui, ó, até aqui mais ou menos, a gente guarda a nossa ficção, tá? Então isso aqui para cá é a nossa ficção. Eu já tive muito mais material aqui nessa parte. Aqui são os clássicos, tá? Na verdade aqui e aqui, essa daqui e esse daqui são os clássicos. Do lado de cá são livros de religião, espiritualidade. Aqui nesse canto aqui, ela colocou outros, ela coloca etiquetinha, tá vendo que bonitinho? Minha esposa, organizada, cara. E aqui embaixo uma bagunça que só, não deve estar aparecendo aí não, mas depois eu mostro. Que é aqui embaixo que fica a parte que eu divido meus estudos, eu tenho meus fichários, etc. Ficam aqui embaixo, tá? Então eu vou guardar aqui rapidinho os livros que a gente comprou ontem, tá? E vocês acompanham aí o vlog.
Aqui no caso, Romeu e Julieta poderia ser considerado um clássico, né? Na verdade, ele é um clássico de Shakespeare. Porém, por ser uma versão ilustrada, mais adaptada assim, e ser infantil, talvez eu mantenha aqui em ficção. Vamos ver, né? Vou pensar, porque até pelo tamanho dele eu acho que faz mais sentido aqui. Talvez não caiba nos clássicos aqui. Prontinho, como foi tudo ficção, né, que a gente basicamente adquiriu ontem, fica tudo aqui nesse espaço aqui. Em breve eu vou fazer um vídeo, vou gravar um vídeo detalhando basicamente todos os livros que a gente tem aqui na estante. Não são muitos, então dá para fazer de boa, falando um por um sobre eles, né, e quais a gente pretende adquirir futuramente, né? Então aqui, ó, ficção, tá? Aqui clássicos, aqui religião, espiritualidade, etc. Aqui mais clássicos e aqui outros, né, que a gente não enquadrou ainda em nenhum, livros técnicos, etc. E aqui embaixo tá uma zona danada, eu vou organizar isso aqui daqui a pouco, tá? Mas basicamente tem material de tudo quanto é coisa. Aqui tem as bíblias, nossas bíblias, o livro que a gente está lendo agora, nosso clube do livro, a gente tem um clube do livro, e a gente lê sempre um livro juntos, né? A gente lê sempre um livro juntos. Inclusive, como que você lê aí? Como que você faz para ler? Você lê um livro de cada vez? Né? Porque cada pessoa, ela lê de um jeito, né? Eu já ouvi de tudo aí, basicamente sobre leitura. Eu já vi gente que lê um livro de cada vez, quer dizer, tá lendo um livro, só quando ele termina, ele vai e começa outro, etc. Eu não tenho maturidade para isso, tá? Eu já adianto que eu não tenho maturidade para isso. Eu leio, em média, uns 3, 4, às vezes 5 livros por vez. Eu não consigo ler um livro de cada vez, porque eu não sei se isso é ansiedade, o que é isso, tá? Mas eu leio assim, é meu jeito de ler, né? Eu leio geralmente um livro de ficção, 2, ao mesmo tempo eu leio um livro ali de teologia, que eu acho interessante, um livro de filosofia ou um livro técnico sobre alguma coisa que eu estou aprendendo, e a Bíblia, né? A Bíblia é um livro que eu estou sempre lendo, né? É o único livro que eu leio todos os dias, né? E aí eu faço essas leituras simultâneas. Eu deixo os livros espalhados pela casa, na mochila que eu levo para o trabalho, etc. E na hora que eu tenho para ler, eu puxo um deles e continuo lendo, tá? Eu gosto de ler desse jeito, tá? Eu e minha esposa, a gente tem a meta de comprar um Kindle aí para adquirir os mesmos livros que a gente já tem fisicamente, simplesmente para facilitar a leitura quando a gente estiver fora de casa, para não precisar ficar levando livro para outros lugares. Mas eu leio dessa forma, tá? E um dos livros que eu tô lendo, né, que é uma leitura conjunta com a minha esposa, é O Propósito da Família, do Luciano Subirá, tá? Que é o livro do nosso clube do livro. Do lado dessa bagunça toda, estão aqui meus fichários. Aqui são os meus fichários de estudo, tá? Não só da faculdade, mas outros estudos também. Eu vou pegar eles, eu vou levar aqui para a mesa, tá? E vou sentar aqui e vou mostrar um por um aqui para vocês. Vou botar o celular nesse tripézinho aqui e vou mostrar para vocês um por um como que eu divido os meus estudos, tá? Aqui embaixo bagunça, muita bagunça. Cálculo, livro de cálculo, embora estude nutrição, eu gosto muito da matemática. E isso é um Guidorize, né? Não é qualquer livro de cálculo, é um Guidorize. Enfim, vamos para a mesa. Vou levar aqui os meus fichários de estudo para vocês poderem entender um pouco como que eu divido os meus estudos. Beleza? Então vamos lá. Eu tenho um total de 5 fichários, tá? Onde eu divido os meus estudos, e aí eu vou tirando as folhas deles de acordo que eles vão lotando e vou colocando numa pasta organizadora, tá? Que estava do lado dos fichários ali, não sei se vocês chegaram a ver. O primeiro fichário é o fichário com o conteúdo da faculdade, tá? Da faculdade. Eu já tirei o material desse semestre aqui, tá? Basicamente, só tá com as capas, então aqui tem as matérias da faculdade, são as matérias do semestre passado, tá? Não são as matérias atuais. Eu tô no final do curso,
Como eu falei, eu me formo, graças a Deus, agora nesse próximo semestre, em dezembro, né? Eu tô gravando esse vídeo agora em julho, então está nas férias, tá? Nas férias da faculdade. Basicamente aqui, as matérias da faculdade. Não tem mistério aqui, tá? Aqui são realmente as matérias. Eu imprimo capas, tá vendo? Eu imprimo capas, eu entro no Canva, aí eu crio capas lá e eu imprimo para poder dividir as matérias, ó. O estágio que eu fiz, inclusive, ó, o estágio que eu fiz em alimentação coletiva, tá? Acabei de terminar esse estágio aqui. Os documentos que eu estou mandando para o estágio são aqueles que eu mostrei para vocês aqui do lado, ficha de acompanhamento, etc. A gente está resolvendo essa parte burocrática agora, mas o estágio em si acabou. Tem mais 2 estágios nesse último semestre, né? Tem um estágio de clínica, nutrição clínica, a gente vai trabalhar com atendimento mesmo, e nutrição, a parte social, né? Posto de saúde, UBS, UPA, etc, né? Enfim, aqui as matérias do estágio e os seus conteúdos, né? Que já tirei os conteúdos daqui, basicamente só tá com as capas. O segundo fichário, tá? É o fichário aqui, ó, de cursos, tá? De cursos. E que cursos? Aqui são cursos diversos, tá? Cursos diversos, principalmente cursos da minha área da nutrição, por exemplo. Eu tô fazendo um curso chamado Terapia Nutricional, tá? Esse curso, ele fica em um daqueles sites que eu mostrei para vocês, quando eu mostrei meu computador. Ele fica em um daqueles sites, eu não lembro bem qual site especificamente, fica salvo ali, eu já entro e clico e já vai direto para a última aula que eu estou fazendo. Eu não concluí ele ainda, eu vou anotando aqui as informações referente ao curso, né? Então aqui as informações sobre o professor que está ministrando aquela aula especificamente, tá? As anotações das aulas, ó, tá vendo? E esse curso ainda falta um pouco para eu terminar ele, né? Ó, então já foram algumas aulas e eu tô em processo de concluir ele. Enfim, aqui nesse fichário ficam todos os cursos que eu estou fazendo atualmente. O próximo fichário aqui é o fichário de idiomas, tá? Como eu falei para vocês, eu estou estudando atualmente 2 idiomas, que são o inglês, tá? O inglês eu sempre estudei, tá? Mas eu nunca fiz um curso de inglês. Na verdade eu cheguei a fazer, mas eu não concluí. Italiano. Inglês e italiano são os idiomas que eu estou estudando atualmente. Tenho muito interesse no japonês também, não por conta de anime, essa parada toda geek, né? Mas que eu acho bacana também, né? Pra galera que gosta de anime e tal, e estuda para poder assistir lá os animes no original, né, sem dublagem e tudo mais. Próximo fichário é o fichário que eu denominei como espiritual, tá vendo? Eu não queria escrever religião, porque eu não acho que seria a palavra ideal, né? Para quem não sabe, eu sou cristão, eu sou protestante, né? Que é um nome mais bonitinho atualmente utilizado para evangélico, né? Evangélico, crente, né? Antigamente a gente chamava de crente. Mas é isso, basicamente, tá? Acredito que atualmente o pessoal tá chamando mais de protestante, cristão, para tentar ressignificar um pouco, mudar um pouco aquela imagem que as pessoas têm quando você fala que você é evangélico, você é crente. A galera imagina o quê? Aquela tiazinha de saia, cabelo comprido, né? Ou então aquele cara que anda de terno, Bíblia embaixo do braço. Não é muito esse padrão, né? Eu nunca usei, eu acho que eu usei terno no meu casamento só e quando eu fui padrinho em um outro casamento. Fora isso, então essa imagem do crente que o pessoal tem aí, né? Eu acho que é isso que está fazendo com que a galera jovem hoje busque outras denominações para dizer o que eles são, né? Mas na verdade a gente é crente, né? Eu sou atualmente membro da Igreja Batista, sou convertido aí há 12 anos, batizado há 11, me converti depois de adulto e sempre me interessei em estudar a palavra de Deus, tá? Sempre me interessei pela parte da teologia. Eu não quis colocar teologia aqui porque vocês vão ver que tem coisas além da teologia aqui, como por exemplo o propósito. O que é esse propósito aqui, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante. Isso, inclusive, aqui tem um papel que não era para estar aqui, que é um brainstorm que eu fiz para o canal de nutrição sobre temas polêmicos para gravar vídeo de nutrição. Lembrei, porque também tem um material aqui que eu pensei também em abrir um canal de teologia, e aí tem alguns brainstorms ali também de assuntos de teologia para se falar também. Enfim, depois eu organizo isso. Enfim, aqui o motivo pelo qual eu não coloquei
não coloquei teologia. Aqui tem tudo relacionado à espiritualidade que eu registro em papel, né? Então, propósito. Isso daqui foi uma coisa que eu comecei com a minha esposa, né? Na verdade, quando a gente ainda namorava. E, na verdade, antes da gente começar a namorar, inclusive, né? A gente decidiu fazer o que a gente chama de propósito. Eu não sei o que você tem como propósito aí, se você é religioso ou não, mas a gente começou a orar para ver se era da vontade de Deus que a gente namorasse, né? E aí a gente começou a fazer o quê? Ela era de outra cidade, ela era daqui de Contagem e eu morava lá em Betim, recém-chegado lá em Betim, porque eu sou do Rio de Janeiro, né? Mudei para Betim, conheci ela em um encontro jovem da nossa igreja, tá? E aí a gente começou a conversar e tudo, e com o tempo a gente decidiu orar para ver se era da vontade de Deus que a gente namorasse, etc. E aí, antes da gente namorar, a gente começou a fazer esse propósito. Eu não vou entrar muito em detalhes, que é um pouco pessoal aqui, o conteúdo, mas basicamente, tal, a gente ligava de vídeo um para o outro, colocava a câmera, né, ali, e a gente conversava, lia a Bíblia, fazia alguns questionários, algumas anotações ali, e depois a gente fazia uma oração. E basicamente era uma rotina que a gente mantinha ali todos os dias. Depois de um tempo passou a ser 2, 3 vezes na semana. Eu acho que a gente fixou 2 vezes na semana, algo do tipo. E que a gente faz até o dia de hoje, sabia? A gente mantém essa questão do propósito, só que na verdade, como o propósito já foi atingido, né? Que era primeiro a gente namorar, depois a gente casar. A gente já casou em fevereiro desse ano, está em julho agora, então tem aí 5 meses, né? 5 meses casados. Só que agora a gente mudou o nome disso daqui para culto do lar, né? E como a gente faz esse culto juntos, aqui na mesa da cozinha, na hora ali do jantar ou então de manhã, a gente não mantém registro escrito disso, né? A gente prefere ali fazer realmente um culto, a gente louva juntos, né? A gente lê a palavra, a gente faz uma oração juntos, né? Eu tinha vontade de transformar esse culto do lar em um arquivo escrito, né? Para registrar aqui, mas eu acho que ia ficar muito burocrático, e isso aqui era desse jeito porque a gente não tinha nosso contato presencial, né? Então isso aqui vai ser guardado mais como um registro histórico aí, pra gente lembrar depois do processo como foi. Aqui eu criei uma repartição para estudos da Bíblia, né? Estudos da Bíblia, temas da Bíblia que eu estou estudando no momento. Por exemplo, aqui, ó, aqui tem um estudo de uma célula, tá? De uma célula que eu participei. Então eu fiz essas anotações aqui para me preparar, assim. O pastor, ele passou o tema que seria a célula, né? E aí a gente fazia a leitura bíblica e umas anotações para poder compartilhar na célula. Aqui um estudo sobre falar em línguas, tá vendo? Peguei algumas, deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouco mais aqui, mas eu acho que não vai ficar muito bom não. Bem rabiscado mesmo, tá vendo? Porque isso aqui é um material que só eu tenho acesso, né? Eu e minha esposa, no máximo, se ela quiser bisbilhotar o que eu tô estudando. Mas eu não tenho muita preocupação em ficar bonitinho, não, né? Tem gente que eu vejo aí que faz esses cadernos bonitinhos e tudo mais. Eu até admiro, acho legal, mas eu não tenho muita paciência para fazer. Eu tento manter o mais organizado possível, né? Mas, tá vendo? Minhas anotações não são lindas, não. Ainda mais a minha letra. Minha letra é meio esquisita. Enfim, né? Esse aqui é o fichário. Então, eu não encontrei um outro nome para ele por enquanto, tá? Como espiritual, né? Espiritualidade. Mas eu posso escrever cristianismo, cristão, não sei. Não tive ideia para mudar ainda. Acho que vou deixar assim por enquanto. E o quinto e último fichário que eu tenho é um fichário para estudos livres, né? Eu coloquei livre porque eu posso fazer o que eu quiser aqui, né? Que não estão dentro das outras áreas ali. Quando eu falo livre, eu quero dizer temas que eu gosto de estudar por conta própria, só por lazer, hobby, curiosidades, etc. E sim, existem esses assuntos que eu gosto de estudar por lazer, né? Como vocês viram ali, por exemplo, o livro de cálculo na minha estante, hoje o meu estudo de matemática, ele é pura e exclusivamente para o meu lazer, para o meu hobby, porque eu não trabalho com matemática, né? Assim, tem os cálculos nutricionais, que você pode querer dizer algo, mas na verdade a gente sabe que tudo hoje a gente usa aplicativo, né? Para calcular todo tipo de dieta, necessidade calórica, etc. Mas se souber fazer no braço, eu sei também que eu calculo dieta desde 2011,
Aí então, enfim, né? Aqui está o nosso Clube do Livro, né? Vocês viram que eu falei que a gente faz um Clube do Livro juntos. Eu não deixei em espiritualidade porque nem sempre o livro que a gente está lendo no Clube do Livro é um livro de teologia. Aquele ali é o Propósito da Família, do Luciano Subirá, mas às vezes a gente está lendo o livro do Augusto Cury, por exemplo, né? Que é um autor que eu nem curto muito não, mas a minha esposa curte mais, né? E aí a gente vai colocando aqui os registros, ó, do nosso Clube do Livro nessa parte. Olha só, deixa eu ver se eu consigo virar mais essa câmera que tá meio zoado, né? Tá pegando um pouco aqui a alça do tripé, mas tá tudo bem. Aqui do nosso Clube do Livro. E a gente vai anotando aqui em formato de tarefas, questionários, etc. O que a gente entendeu do capítulo, o que a gente consegue tirar do capítulo e tudo mais. E aí a gente marca um dia e compartilha isso. Isso é semanal, tá? A gente tem esse encontro semanal. Aí uma vez da semana a gente tem o culto do lar, né? Que vocês lembram, começou como propósito todos os dias, todas as noites, na verdade. Aí passou para 2, 3 vezes por semana e agora a gente mantém como culto do lar uma vez na semana. Agora que a gente está próximo, né? A gente não precisa de tanta frequência assim, até para a gente conseguir fazer outras coisas como o Clube do Livro. O Clube do Livro uma vez na semana, o Culto do Lar uma vez na semana. Aqui tem resenhas pessoais de livros que eu já li. Não tem todos os livros que eu li aqui, tá? Aqui tem alguns livros. Eu comecei a registrar, olha só. E aqui tem uma coisa muito interessante. Eu vou tentar tirar o celular do tripé aqui, porque aqui vem uma parte bem legal, que é o seguinte. Os livros que eu já li, né? Eu comecei a registrar isso em 2023, olha. 2023, a gente está em 2026, né? E aí você repara que não são muitos, né? Olha quantos livros eu li em 2023. Eu li 8 livros, isso dá uma média de menos de um livro por mês, né? Na verdade, esse ano eu li pouco mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Vocês viram ali, agora há pouco, que eu leio muitos livros. Deixa eu virar a câmera aqui. Que eu leio muitos livros por vez, né? Vocês viram ali que eu leio muitos livros por vez. Eu leio 2, 3, 4 livros por vez. Porém, isso faz com que a minha leitura fique mais lenta, né? Ela não fica mais produtiva, e eu sei disso, que não é mais produtivo ler dessa forma, tá? Só que eu faço isso não por ser mais produtivo, mas por eu gostar, né? Esse é o jeito que eu gosto de ler assim. E eu não me importo muito em ser rápido. Se eu me importasse em ser rápido, eu leria um livro por vez, porque isso provavelmente é mais produtivo, tá? Você lê um livro, quando concluir você pega outro, mas eu não tenho nenhum apego em ser rápido e ler muitos livros por ano, etc. Eu leio mais livros atualmente, tá? Vou passar aqui as páginas e você vai ver que os outros anos eu li mais. Mas eu prefiro muito mais eu conseguir absorver muito de poucos livros do que absorver pouquinho de uma pancada de livro. Eu falar, li 50 livros esse ano, mas aí você absorveu o quê? Nem 10% de cada livro. Se eu te fizer uma pergunta de um desses 50 livros aí, se eu pegar um desses 50 livros, abrir aqui no meio dele, perguntar uma coisa específica para você vai saber, né? Então assim, se você ler muitos livros, provavelmente a resposta vai ser não, né? E eu dou muito mais valor a uma leitura mais detalhada, com mais calminha. Eu preparo o ambiente, sou aquela pessoa que faz um chá, ligo o abajur, né? Encosto ali e perco um bom tempo ali lendo com calma, né? E aí eu faço anotações, como vocês viram que eu tenho meu material de anotações, e aí eu consigo realmente efetuar uma boa leitura. Então você vai ver, olha só, vou virar aqui a câmera de novo, que eu leio poucos livros por ano, né? Só que eu leio bem lido, né? Por exemplo, aqui, ó, no ano 2023 eu li A Revolução dos Bichos, eu nunca tinha lido, né? Eu li alguns contos das Mil e Uma Noites. Vocês viram ali que a Vitória, minha esposa, ela comprou um livro das Mil e Uma Noites que tem contos que não são esses, né? Pode ser que tenha um outro repetido, mas esses aqui eu já tenho, tá vendo? Do Alibaba os 40 Ladrões, Ali Cogia, Paribanu, né? Enfim, eu li Uma Breve História do Mundo, tá? Que é um livro de história mesmo, muito bacana. Ele faz um resumo desde quando, no caso, sobre a perspectiva evolucionista, tá? Vocês viram que eu sou cristão, né? Mas eu li esse livro aqui mais por conta das histórias recentes da humanidade. Mas ele pega desde, no caso, o homem lá na pré-história até os dias atuais. É muito bacana, tá? Muito bacana esse livro, eu recomendo muito. Eu recomendo todos esses livros que eu vou mostrar para vocês que eu li, tá?
Mas eu vou fazer um vídeo especificamente sobre livros, a minha estante, mostrando quais são os meus livros, os que eu pretendo comprar no futuro e os que eu já li, né? Mas aqui só para vocês terem uma ideia por cima, eu tô parando em 2023. Eu li O Hobbit, do Tolkien, um dos meus livros preferidos, O Príncipe de Maquiavel, A Morte Evangelista de Lev Tolstói, Dom Casmurro de Machado de Assis, Prometeu Acorrentado, que é um conto grego, tá? Uma história grega, também Rei Édipo, né? E Antígone, são 3 contos aqui, uma coletânea de clássicos gregos que eu tenho, tá? Então você vai ver, ó, que 2024 eu já li 15 livros, tá vendo? 2025 já comecei a dar menos espaço aqui, ó, porque eu imaginei que eu leria mais, e aí eu li realmente mais, li 17 livros, tá? Em 2026, a gente tá nesse ano aqui. Eu tô com o freio de mão meio puxado, tá? Que a gente tá em julho e eu só li 6, na verdade eu li mais, tem que anotar aqui embaixo os livros que eu concluí depois desse, tá? Mas eu tô com uma meta aí de manter, basicamente, aqui essa quantidade de 17, 18, no máximo uns 20 livros aí por ano, porque eu percebo que quando eu passo muito disso, eu perco um pouco a produtividade e a absorção do conteúdo que eu tô lendo. E aqui outros, né, dentro do fichário de livre, fichário livre, né, estudo livre. Inclusive aqui, ó, o recadinho da minha esposa, que bonitinho. Ela vive deixando esses recadinhos assim pra mim, escondidos, que eu acho de vez em quando. Mas dentro desse fichário de estudos livres eu ainda tenho a aba de outros, que é para realmente, se não se enquadrar em nada, eu coloco aqui. E aí vai ter de tudo, cara. Vai ter aqui estudo probabilístico dos jogos. Aqui tem exercício do Halliday de física. Eu peguei o Halliday na faculdade para fazer um exercício de física, que eu também gosto bastante de física. YouTube, né? Estava estudando sobre YouTube, marketing, essas coisas também coloco aqui, etc, né? Bem, vocês viram que são muitos temas diferentes que eu estudo, que eu gosto de estudar. E assim, são muitos assuntos, cara. Então, quer dizer, tem um fichário para faculdade, um para cursos, um para idiomas, um para parte espiritual, um livre, porque eu também curto estudar assuntos como matemática, física e outras coisas que me interessam, que não necessariamente são associados com faculdade e tal. Então, eu dedico muito tempo realmente aos estudos, a pesquisas, essas coisas eu gosto muito, me interessa muito, principalmente para desenvolvimento pessoal, para entretenimento, para hobby, né? É um dos meus hobbies. Eu vejo a galera passando horas e horas aí scrollando rede social, jogando. Eu não tenho nada contra jogar, vocês viram que eu tenho alguns jogos aqui retrô. Falando em jogos retrô, eu tenho um videogamezinho portátil também, com vários joguinhos ali de Super Nintendo, Mega Drive, etc., Game Boy e tudo mais. Eu perco um tempo com isso também, quando eu quero descansar a mente, espairecer, só que nem sempre, né, nem sempre é hora de descansar a mente e espairecer, né? Tem gente que só descansa a mente e esparece. Então assim, cada um com seu cada qual, né? Cada um faz o que quiser com a sua vida, né? Mas eu gosto de dedicar boa parte do meu tempo para estudo e meu crescimento, né, como pessoa, meu intelecto, etc. Aqui, pessoal, eu falei que ia mostrar para vocês os livros que eu tô desfazendo, né, que eu levei e nem o Sebo quis. O Sebo ficou com 2 livros e o restante me devolveu. Então, não sei se eles são muito ruins, mas são livros que ou eu enjoei, ou eu não gosto, né, eu não tenho interesse de ler, ou comecei a ler e não consegui terminar, tá? Não reparem em minha meia, eu tô realmente em um dia de folga, né, e eu fico bem de boa em casa. E vamos lá, aqui, só para mostrar por alto, são livros que eu vou doar, tá, pessoal? Provavelmente porque eu tô sem espaço atualmente aqui na estante, eu preciso de espaço porque a gente vai passar mais vezes no Sebo, a gente viu muita coisa legal lá, a gente vai pegar mais livros lá. Aqui, esse livro aqui é da minha esposa, não sei nem do que se trata, né? Ela vai se livrar dele também, parece, tá? Esse outro livro aqui, A Menina dos Olhos Molhados, não sei se isso é bom, é dela também. Isso aqui é dela, parece autoajuda, coach. Isso aqui é dela também. Esse livro aqui é muito ruim, tá? Não recomendo a leitura. Isso aqui é dela, só que eu fui pegar para ler achando que era legal. Eu acho que tem até filme disso, tá? E que se você é cristão, principalmente, não leia, porque você vai ficar triste, porque é um livro que se pretende a falar sobre trindade, etc., e falha miseravelmente. Esse é meu, mas eu nunca li, tá bom? E não sei se é bom ou se não é, mas eu não quero.
Esse livro aqui parecia ser interessante, Fim do Diário de Berlim, é um livro em formato de diário e eu não gostei, comecei a ler também, vou doar. Esse livro aqui é a continuação, eu acho, daquele outro da cabana lá, tá? E se aquele é ruim, esse deve ser péssimo. Esse aqui é da minha esposa, também não sei se é bom, se não é. Todos esses aqui são livros, parece que de porta de igreja, sabe? Aquele livrozinho, A Casa do Oleiro. Vou jogar pra cá. Olha lá. O Zelo pela Casa de Deus, Parceiros da Obra de Deus, O Centro da Vida Familiar. Não são livros assim que devem ser ruins, né? Mas são livros que não nos interessa. A gente está querendo desfazer mesmo para abrir espaço, tá vendo? Livros que parece que são daqueles de porta de igreja, né? Aqui é Augusto Cury, né? Da minha esposa também. Ela gosta desse autor. Eu não curto muito não, tá? Não curto muito Augusto Cury. A gente fez um livro no Clube do Livro dele e assim, eu rabisquei o livro inteiro de tanta coisa que eu discordei e atrapalhou até o nosso clube, porque a gente gosta de compartilhar coisas boas e tinha capítulo que não tinha coisa boa. Isso aqui, deixa eu ver o que é isso. É um livro de poema aí, da minha esposa também, tá? Bem antigo. Esse livro aqui é um livro de ficção, tá? Mistérios da Coroa. Não gostei, tá? Não gostei. Fui no sebo, inclusive, tinha uns 3 ou 4 dele lá parado. Parece que ele não conseguiu vender. É um livro que se pretende a falar, não sei se é nacional, acho que não. Não, Nancy Biléau, deve ser francês. Se pretende a falar aí sobre aquela época medieval ali e tudo mais, cria uma história, mas a história não pega muito, enfim. Café com Teu Pai, brincadeira, Café com Deus Pai. Assim, cara, eu sou cristão, sou protestante, sou mais da linha reformada, tá? E se você é cristão e sabe o que isso significa, deve imaginar que eu não curto muito esse tipo de material aqui, tá? Tenho minhas ressalvas sobre ele, sei que muita gente foi alcançada e tem algum contato aí com Deus através de materiais desse tipo, mas eu não sou muito favorável não, tá? Minha esposa é da minha esposa, tá? Ela lia e aí ela parou de ler. Esse livro aqui, numerologia, cara, eu sou cristão e eu tenho um livro de numerologia, não me julguem, tá? Eu nunca li, nem vou ler, tá? Inclusive, um dos livros que ficou lá no sebo, ele ficou com 2 livros, um era um livro de história da minha esposa e um era um livro de signo, acho que era, como é que era o nome? O Segredo dos Signos, do Zodíaco, um negócio assim que eu também nunca tinha lido, tá? Então assim, deve ter ficado achando que eu gosto de signo, essas coisas, mas não gosto não. Ponto de mutação, esse livro aqui eu comecei a ler também, não gostei, cara. Não sei se tem algum fã desse autor aí, eu sei que ele é bem famoso, escreveu esse livro tal da física, eu gosto de física, eu pensei que eu gostaria de ler, mas não gostei não. Talvez esse tal da física, que é o best-seller dele, eu goste, né? Talvez se eu encontrar pela frente aí, eu dou mais uma chance aí, mas esse aqui eu não gostei, tá? Da pegada da escrita desse autor aqui. Mas esses são os livros que a gente vai doar aí, tá? A gente vai doar para alguém aí que se interesse. Talvez a gente deixe numa dessas caixinhas que fica pelos parques municipais aí de troca de livro e tudo mais, né? Vou ver como é que eu vou fazer para doar esse material para abrir espaço aqui na estante. Bem, eu não tinha certeza exatamente o que eu ia abordar nesse vídeo de vlog, tá? Eu sabia que tinha a ver com coisas que eu fazia no meu dia de folga referente a estudos e leitura, tá? Mas eu não sabia como que eu ia fazer, se eu ia mostrar um dia prático meu estudando, etc. Acabou que eu perdi muito tempo mostrando ali basicamente o meu escritório e os assuntos e como eu divido os meus estudos. Então eu vou fechar esse vlog basicamente com isso, tá, pessoal? Eu vou gravar mais não sei se hoje, provavelmente hoje não, mas mais pra frente, tá? Um vlog prático mesmo, né? Mostrando realmente a minha rotina, como que eu divido o meu tempo de estudo, tá? E acho que vai ficar mais legal, vou conseguir dar mais atenção fazendo dessa forma, tá? Esse vlog foi mais mostrando aí como então eu divido na prática os meus estudos, ali a questão dos meus fichários, como eu leio e tudo mais. E também vou fazer um outro vlog separado
tá? Dos meus livros, quais livros eu tenho, quais livros eu pretendo comprar, adquirir, etc. Quais eu já li mais detalhadamente. Vocês viram meu fichário ali, né? Que eu tenho minha lista de leitura registrada desde 2023. Eu posso mostrar detalhadamente qual que eu li, quais livros eu li em cada ano e tudo mais, né? Também acho que é um conteúdo interessante, tá? Mas, o que eu queria pedir para você? Clique em gostei, cara. Clique em gostei, deixa o seu gostei aqui embaixo antes de você sair desse vídeo. Tá? Se inscreve aqui no canal para não perder aí o crescimento desse canal. Esse canal tá bem no começo, você tá tendo a oportunidade aí de acompanhar esse canal do início, cara. Clica no desenho do sininho aqui embaixo também, para eu poder avisar você quando eu lançar o próximo vídeo de vlog. Obrigado por você ter assistido até aqui, tá, cara? Obrigado por ter ficado até aqui comigo. Comenta aí o que você achou, dê sugestões de vídeos, etc. Muito obrigado então pela sua companhia. Um forte abraço para você. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.